Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui mais uma vez nessa aula sensacional que é a aula 11. Eu dividi essa aula 11 em 6 partes, tá? Nós já havíamos comentado em sala de aula sobre petição inicial, já havíamos passado também sobre contestação, nós fizemos um desenho não, eu escrevi alguma coisa no quadro com relação aos artigos importantes do Código de Processo Civil quando se fala em petição inicial e sentença. E o que nós estudamos daqui para trás foram os tópicos foram tópicos muito importantes com relação à formação da lide, com relação ao conhecimento sobre princípios, né? E eu sempre costumo falar em sala de aula que princípios é a parte de um processo judicial mais importante. Nós temos que entender todos os princípios para poder montar uma boa petição inicial, montar uma boa defesa, montar um bom recurso e assim conseguir convencer o juiz de que o seu cliente tem o direito, tá certo? Então, acredito eu que a maioria das pessoas aqui que estão acompanhando são meus alunos presenciais, que já me conhecem pessoalmente, né? E alguns que não são meus alunos presenciais, mas estão sempre acompanhando aqui o material. Eu, essa semana, andei vendo o gráfico aqui do YouTube, eu vi que tem visualizações fora do Brasil também, o pessoal em Portugal tem acompanhado, o pessoal nos Estados Unidos também tem, não sei se me conhecem pessoalmente, mas estão acompanhando esse material aqui de direito, né, o conteúdo de direito civil, processo civil. Então, você que não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, para que eu possa mandar mais vídeos aqui e o YouTube reconhecer como um canal de alta relevância de conteúdo, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Nós já falamos um pouco sobre petição inicial. Eu dividi essa aula 11 em 6 partes para poder facilitar o conhecimento o contato com esse tema, tá? Eu espero não demorar muito aqui nesse conteúdo para não ficar cansativo, porque a ideia é trazer um tempo mais curto e dinamizar o conhecimento de vocês para no 7º momento aqui, depois da petição inicial, que são 6 aulas da aula 11, são 6 partes da aula 11 e uma aula de revisão para a nossa prova de final de semestre, tá certo? Então, o que quer dizer a petição inicial, né? A petição inicial, nós temos ali todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC. A petição inicial ela é considerada como o primeiro momento, né, processual. Nós sabemos que o judiciário ele é inerte, né? Ele não procura saber com o cidadão se deseja processar alguém ou ajuizar algum tipo de ação ou não. Não, então aqui já logo no início funciona e aplica-se o princípio da inércia. Então, o pontapé inicial é o primeiro momento em que o cidadão tem com a justiça, é através da petição inicial. Tá? Então, eu coloco ali, a petição inicial é um instrumento pelo qual o interessado invoca a atividade jurisdicional, fazendo surgir o processo. Nela, o interessado formula sua pretensão, o que acaba por limitar sua atividade jurisdicional, pois o juiz não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ao objeto diverso do demandado. Então, essa questão final desse segundo parágrafo, nós vamos debater mais na parte de sentença, porque são vícios, são considerados como os vícios de sentença. E aí nós vamos falar da sentença ultra petita, citra petita e extra petita, tá? Por isso que no final aqui desse parágrafo nós colocamos, pois o juiz não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ao objeto ou em objeto diverso da demanda. Então, esse segundo parágrafo quer dizer que o primeiro contato da parte com o processo é a petição inicial, né, que motiva a ação judicial. E o pedido ele tem que ser bem feito, é um pedido que tem que ser líquido, por orientação, certo, possível e determinado. Pode haver um pedido líquido? Pode, desde que durante o processo seja solicitada a liquidação. Às vezes pode ter algum caso que inicialmente não se consegue liquidar esse pedido, mas ele tem que ser certo, ele tem que ser possível e tem que ser determinado, tá certo? Então, nós sabemos agora que a petição inicial
é o que inicia a marcha processual, é o primeiro momento, o primeiro contato que a parte que se sentiu lesada com alguma coisa aciona o Poder Judiciário. E aí eu coloco os requisitos da petição inicial, tá? A indicação do juízo ao que ele deve ser dirigido, nós já aprendemos em sala de aula, nós já praticamos em sala de aula também. Então, se há uma ação judicial que busca reparação de dano moral, pode ser no juízo da vara civil. Se for uma ação criminal, vai ser na vara criminal. Se for uma ação trabalhista, vai ser na vara trabalhista. Então, a petição inicial lá no topo tem que se indicar o juízo a que deve ser dirigida a ação, tá certo? Então, a indicação dos nomes, agora a gente já está no artigo 319 do Código de Processo Civil, que fala nos incisos como nós vamos elaborar a petição inicial. Então, isso tudo que vai ser demonstrado aqui nos slides até dessa parte inicial de petição inicial está prevista no Código de Processo Civil, em seu artigo 319. Então, basta ler, que ele é muito explicativo, como se monta uma petição inicial. É muito importante, que eu vou evitar ficar lendo esses slides para não demorar muito, porque isso nós já entramos entramos bem específico, falando em sala de aula, nós desenhamos no quadro, nós praticamos atividades práticas em sala de aula, fazendo petição inicial e contestação, então eu vou evitar ficar lendo esses incisos do artigo 319 aqui. Mas, de forma geral, o que deve conter numa petição inicial? A qualificação das partes, autor e réu, o direcionamento da ação. É importante incluir o e-mail e o celular, o número de telefone, para que o juízo faça contato no caso de processo eletrônico, que aí se encaminha o link para uma audiência virtual. Os processos de vara civil do TJRO, eles tramitam as audiências pelo Google Meet, tá? As audiências de juizado especial civil acontecem através de WhatsApp, por vídeo. Tem audiência também que acontece através de Zoom, que eu não gosto muito dessa plataforma, mas é uma plataforma que também é eleita por um dos tribunais do Brasil. Outras, TeamView, no Rio de Janeiro, acontece por TeamView. Tá? Então, são diversas plataformas diferenciadas que os tribunais usam para audiência virtual. E é importante ter o telefone e o e-mail, porque através do e-mail se pode receber o link, tá? Nos processos trabalhistas, os juízes colocam o link também através de decisões, em um dia antes da audiência, ou momentos anteriores da audiência, eles colocam o link. Nos processos de vara civil, saem a decisão com o link. E no juizado especial civil é criado um grupo de WhatsApp, onde as pessoas envolvidas que colocaram o telefone na petição são incluídas nesse grupo para poder debater e iniciar a audiência de conciliação ou até instrução e julgamento, onde pelo grupo de WhatsApp é enviado uma ata de audiência, tá certo? Então, nós temos que saber da importância do direcionamento da ação, se é vara civil, vara de família, vara criminal, vara de órfãos de sucessões, fazenda pública, enfim, vara federal. Então, tem que ter o direcionamento, a qualificação das partes com nome completo, estado civil, profissão, CPF, identidade, endereço, bairro, cidade, estado e CEP, tem que constar. E-mail e telefone, tipo de ação, qualificar o tipo da ação para o juiz entender quando receber que tipo de ação é aquela. Iniciar relatando os fatos. Desses fatos tem que ter fundamentos. Dentro dos fundamentos, se possível, incluir do direito, que é a indicação de legislação. Pode haver copia e cola de artigos do Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, ou qualquer referência que se faça àquele caso concreto, copiando e colando o dispositivo legal, fica bacana e bem ilustrado. Pode-se anexar foto também no corpo do texto da petição inicial para fundamentar o caso concreto. Isso daí é possível, é bom, é válido. Pode-se incluir também link para vídeo, pode-se criar QR Code. Aqui no escritório nós costumamos criar QR Code para determinadas situações. Tá? No final, se recomenda fazer uma conclusão e o pedido. Então, o pedido
é que nós temos que ter bastante atenção, porque esse pedido tem que estar de acordo com a causa de pedir, tem que estar de acordo com o mérito da causa, que é o objeto principal da ação, tem que estar de acordo com todos aqueles fatos e fundamentos. Não adianta relatar uma situação ao longo do processo e no final pedir alguma coisa que não tem nada a ver. Então, essa petição ela pode ser considerada, dependendo da interpretação do juízo, inepta ou irregular. E aí nós vimos isso, o tipo de sentença que vai julgar esse tipo de situação, através do artigo 485 ou 487 do CPC, que nós vamos ver quando chegarmos em sentença. Belezinha aí? Então, nós sabemos que todo tipo de petição inicial tem que conter fatos e fundamentos e pedido, tá? Claros, objetivos e bem fundamentados, inclusive com direitos. O pedido ele tem que ser possível, ele tem que ser determinado, tá? Isso daí está previsto no artigo 319 do CPC, tá? No final da petição inicial, é importante que se coloque o valor da causa. Por quê? O valor da causa traz uma referência financeira, uma referência para custas processuais. Então, o valor da causa é meramente para efeitos fiscais. É importante vocês saberem disso, porque independente de qualidade da parte, se ela é hipossuficiente ou não, o processo ele é cobrado. Então, todas as ações judiciais são cobradas. Por que são cobradas? Porque os atos que são praticados, neles praticados, são cobrados, como o ato da serventia, cumprimento de mandado de citação ou intimação, tudo isso são atos cobrados pelo Tribunal de Justiça. E cada Tribunal de Justiça do país tem o seu regimento interno que prevê o tipo de cálculo para recolhimento de custas, tá? Então, independente de haver uma parte que seja hipossuficiente, que não tenha condições financeiras para pagar o processo, as taxas e emolumentos do processo, o processo é cobrado, a ação é cobrada, tá certo? Então, se eu tenho um cliente que é hipossuficiente, eu tenho que comprovar em juízo que ele é hipossuficiente para o juiz deferir o benefício de justiça gratuita, que antigamente era prevista na Lei 1050 de 60, mas no Código de Processo Civil Novo de 2015, ele está previsto dentro do próprio Código. Então, existe um artigo específico tratando de gratuidade de justiça. Então, por essa razão, caso o juízo defira essa gratuidade de justiça, essa parte não pagará as custas processuais, mas não quer dizer que o processo que não tenha custas, porque se o réu tiver um potencial financeiro maior, ele vai pagar e vai suportar pelas custas processuais de seus atos praticados naquele processo. Então, não quer dizer que o processo não deva ser cobrado, ele vai ser cobrado, porém, será considerado benefício da justiça gratuita, tá? Por quê? Porque ao longo dessa marcha processual, essa pessoa hipossuficiente pode não ser mais hipossuficiente, perder a qualidade de benefício de justiça gratuita. E aí ele vai ter que pagar as custas caso a outra parte consiga revogar a decisão que deferiu o pedido de benefício de gratuidade de justiça. Tá? Então, o que nós temos que saber é que todas as ações ajuizadas têm que ter valor da causa para a base de cálculo de custas processuais, tá? Independente da parte autora ou parte ré ser beneficiária de justiça gratuita, tem que haver o valor da causa. Se a parte autora for beneficiária de justiça gratuita, a parte ré pagará a parte dela de custas processuais e vice-versa. Se ambas as partes forem beneficiárias de justiça gratuita, tudo bem, o processo ele tem o seu valor, mas ele tramita de forma gratuita, tanto pelo autor quanto pelo réu. Se ao longo do processo uma das partes perderem a qualificação de beneficiário de justiça gratuita, aí pode haver a revogação desse benefício para o pagamento das custas processuais, tá certo? Então,
O primeiro contato que a parte autora tem com o processo é através da petição inicial. Então, é nela que deve haver toda a fundamentação dos fatos, todo pedido que tem que ter a ver com a fundamentação e as provas que deverão ser anexadas ao processo. O momento ideal e o momento adequado é na petição inicial, tá? Então, se fundamenta alguma inscrição irregular de CPF no SPC ou no Serasa, deve ser juntada a prova de que o nome está inserido no rol de cadastros de devedores. Se por acaso se questiona o pagamento de uma fatura de consumo de energia elétrica, por exemplo, que a empresa de energia elétrica não reconhece o pagamento, deve-se haver a juntada daquela comprovação de pagamento. Então, todos os fatos que são alegados na petição inicial devem ser provados, tá certo? Lógico, para haver um nexo de causalidade, para haver uma comprovação de relação jurídica entre as partes. Agora, tocando no caso do direito do consumidor, a Lei 8.078 de 90 traz em seu artigo 6º, inciso 8º, a inversão do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, basta a parte autora ou o consumidor apresentar os fatos, comprovar o nexo, a relação jurídica entre autor e réu, mesmo que não tenha prova, há a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078, e o juiz irá mandar a parte contrária, a parte ré, o fornecedor de produto ou de serviço, apresentar as provas alegadas pela parte autora. Então, existe uma exceção no caso da produção de prova com relação à parte autora, no caso, ó a redundância, no caso da produção de prova pela parte autora, a exceção está prevista no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E aí sim desobriga a parte autora a apresentar provas que ela não tenha, tá? São fatos que podem acontecer que a parte autora não tem provas. Então, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o legislador permitiu que a parte ré traga essas provas alegadas pela parte autora, tá? Mas, de uma forma geral, a parte autora tem que provar o que alega. Então, é previsto no Código que a prova cabe a quem alega. Se a parte autora trouxer algum fato que não tenha prova, fatalmente irá perder a ação, porque ele tem que comprovar os fatos alegados na petição inicial. Então, a petição inicial é o momento adequado para a produção de prova, relatar fatos e fundamentos, tá certo? Então, quais são os tipos de provas que nós podemos produzir na petição inicial? Documental, pericial e testemunhal. A prova testemunhal ela é considerada também como prova oral. Não só a prova testemunhal, mas também como o depoimento pessoal da parte. Fica vedado pela lei o requerimento da produção de prova oral da parte autora se eu sou representante da parte autora. Eu tenho que requerer a produção de prova oral da parte contrária, tá? Não do meu cliente, por exemplo. Então, as provas documentais elas devem ser necessariamente anexadas à petição inicial. A prova pericial, o ideal é que seja requerida já na petição inicial, e a prova testemunhal, arrolamento de testemunha, também na petição inicial. Depoimento pessoal da parte contrária, a mesma coisa. Pronto. Quando você anexa todas as provas documentais e indica que deseja a produção de prova pericial, informa se quer audiência de conciliação ou não, que é um novo advento do CPC de 2015, a obrigatoriedade da parte informar se quer ou não realização de audiência de conciliação em sua petição inicial. Então, tem que informar lá. Se deseja a produção de prova testemunhal ou rolar testemunha, já se instruiu a petição inicial, inclusive com procuração, comprovante de residência, e se pedir a gratuidade de justiça em título de preliminar de petição inicial, comprovante de rendimento. Tá certo? Então, eu coloco para vocês aqui que há duas espécies de documentos que devem ser juntados na petição inicial. Os substanciais, que é expressamente exigido pela lei, né, nas ações de despejo, contratos, qualquer tipo de relação jurídica entre autor e réu deve ser juntado, e os fundamentais, que são aqueles oferecidos pela parte, né, que também comprovam a relação
jurídica entre autor e réu. Eu faço um destaque aqui sobre a Lei 10.60 de 50, que comentei na parte do valor da causa, que tratava, né, que foi revogada pelo CPC, porque o artigo 98 do novo CPC traz a questão do benefício de justiça gratuita. Tá? Antigamente era uma lei específica, que era 10.60 de 50. Então, essa lei não é mais mencionada, apesar de alguns profissionais da área citarem essa lei, mas o juiz ele vai entender que essa lei foi revogada e pelo pedido, independente de indicação de artigo 98 ou de lei 10.60 de 50, vai entender por apreciar todo o conteúdo probatório dos autos que comprovem ou não o benefício de justiça gratuita, e o juiz, de qualquer maneira, vai deferir ou indeferir, dependendo do momento processual que aquele pedido seja requerido. É importante explicar, lembrar, que o pedido de benefício de gratuidade de justiça, ele pode ser feito a qualquer tempo, não necessariamente na petição inicial, tá certo? Tá, então nós montamos a nossa petição inicial, fundamentamos, colocamos direito, colocamos os pedidos, colocamos também valor da causa, rolamos testemunhas, juntamos provas, indicamos para onde esse processo vai. Agora, nós vamos falar sobre o indeferimento da petição inicial. Tá? Ao receber a petição inicial, que é o que eu coloco aqui na apresentação de vocês, o juiz irá examinar se ela atende os requisitos previstos na lei, que é aquele do artigo 319 do CPC. Tem que ler todos aqueles incisos para poder entender. Se faltar qualquer um deles, ou se a petição estiver insuficientemente instruída, o juiz apontará a falta e dará um prazo de 10 dias para que o autor emende ou complete a sua petição inicial. É permitido o juiz dar esse comando de emenda da petição inicial para que a parte supra determinada necessidade daquela petição inicial. Então, não quer dizer que a petição esteja inepta, e sim irregular. Então, petição irregular, ela é passível de emenda, tá? De um reajuste, de um ajuste, de um conserto, do jeito que você quiser falar, mas o termo correto é passível de emenda. Então, fazer uma emenda não se altera o pedido, somente se supre uma certa necessidade, uma ausência de um dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 319. Importante considerar também o artigo 321, tá? Então, chegando à emenda e sendo tudo bem alinhado, bem retificado, melhor dizendo, o juiz, na forma do artigo 334 do CPC, pode proferir uma decisão mandando o oficial cumprir o mandado de citação. Então, é o famoso despacho de cítice. E o cítice é um ato processual, é um ato jurídico perfeito, é um ato processual que é posto no processo, que é proferido pelo juízo após o recebimento de uma petição inicial, sabendo que essa petição inicial está dentro dos requisitos previstos na lei, então o juiz despacha o cítice. E aí o processo ele vai começar a sua marcha normal prevista no Código de Processo Civil. Tá bom? Então, eu cito aqui o artigo 332, que fala sobre dispensa de fase instrutória, né? Questão de enunciado, acórdão independente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Se tiver algum enunciado ou súmula de STF ou do STJ, determinando que aquele tipo de caso não deva prosseguir, o juiz vai julgar liminarmente improcedente o pedido. Se houver algum acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, que são muitos recursos debatendo sobre aquela mesma matéria, já foi decidido e pacificado que aquela matéria não deva ser mais discutida no Poder Judiciário, aí o juiz recebe e julga liminarmente improcedente a ação, tá? Aconteceu de um momento para cá algo relacionado ao FGTS, algum prazo para recebimento de FGTS. Então, como diversos recursos subiram para o STF, antes de analisar o mérito de todos eles, foi sumulado, inclusive, a suspensão desses processos que se tratam de recuperação de valores de FGTS para mais de 10 anos ou 15 anos atrás, algo desse tipo, que aconteceu em 2022 e 2021.
também não me lembro. Então, é uma decisão de repercussão geral, os processos foram suspensos, não indeferidos, tá? Então, é uma ideia para vocês terem aí quando trata-se de repercussão geral. Beleza? Então, passando aqui, o indeferimento ele pode ocorrer pela inépcia, né? Nós falamos sobre a situação da emenda quando se trata de uma petição inicial irregular, que se pode emendar. Agora, se houver uma inépcia, que é aquela que não suporta a emenda, é uma petição inicial que realmente não demonstra nexo de causalidade, é uma petição inicial que não tem nenhum contexto com a realidade, não cabe a emenda. Então, pelo indeferimento da petição inicial, o juiz vai julgar extinto o processo na forma do artigo 485 do CPC, que nós vamos ver também na parte de sentença. Ó, a inépcia é o reconhecimento de que a petição inicial não tem aptidão para obter a prestação jurisdicional reclamada, em razão de ocorrer uma das hipóteses do artigo 330. A prescrição do direito patrimonial, falta de um dos requisitos da lei e pela petição não ter sido emendada no prazo estipulado. Então, se essa emenda for autorizada ou decidida pelo juiz e a parte não cumprir dentro do prazo legal, aí essa petição ela é considerada como irregular, ou melhor, como inepta. Então, se uma petição irregular não for emendada na forma de que o juiz determina para suprir determinada ausência de requisito, descumprindo o prazo, essa petição será considerada como inepta e será indeferida, tá? Então, o processo será julgado liminarmente e improcedente, no caso do não cumprimento da decisão. Então, já caminhando aqui para o final, eu coloco como pedido de antecipação dos efeitos de tutela, né? Antigamente eu via muita petição com pedido de tutela antecipada, na época, agora tutela de urgência, depois do novo Código de Processo Civil, no início da petição inicial, mas recomenda-se inserir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no final da petição inicial, porque em tese, tá? Em tese, se entende que o juiz vai ler toda a petição inicial até chegar ao pedido de tutela de urgência. E como é que se faz um pedido de tutela de urgência? O melhor exemplo para a tutela de urgência são os casos de plano de saúde, tá? Então, são os casos de plano de saúde que demandam de uma necessidade urgente de se resolver o problema de quem busca a proteção jurisdicional, de quem busca o Poder Judiciário para a resolução de questões, tá? Um exemplo, no plano de saúde de uma determinada pessoa, que a pessoa paga em dia, há mais de 2 anos, está prevista cirurgia e internação, tá? Com lei, com quarto individual. Essa pessoa vai para um hospital e necessita fazer uma cirurgia, porém o tipo de produto químico que vai se inserir na anestesia dessa pessoa, ou em algum medicamento para deixar essa pessoa anestesiada para a cirurgia, não está prevista dentro do rol de produtos químicos previstos do plano de saúde. E aí o plano diz que não cobre. Então, se essa pessoa não fizer a cirurgia, esse exemplo é um caso que aconteceu, não fizer essa cirurgia, ela vai ter prejuízo de saúde. E aí se faz uma petição inicial, né, se elabora toda a fundamentação, se coloca os fatos, se elabora a fundamentação, se coloca os dispositivos legais adequados, ajuiza uma ação com pedido de tutela de urgência, e na parte final da petição inicial, antes de chegar no pedido, se coloca um tópico específico de tutela de urgência. E nessa tutela de urgência, a pretensão da parte autora é um julgamento antecipado, não podendo se confundir com o mérito. É fazer com que o juízo determine a realização dessa cirurgia, tá? Até o julgamento final da ação, para que não haja prejuízo da saúde desse cidadão. Obviamente que o juiz vai analisar o contrato de prestação de serviço para ver se está adequado, vai analisar se a parte está pagando o plano de saúde, que é a sua contraprestação, porque trata-se de uma relação de consumo. Então, o contrato faz lei entre as partes. Se o consumidor está cumprindo com o contrato, se tiver tudo ok, o juiz vai deferir a antecipação dos efeitos dessa tutela. Mas desde que seja comprovado a fumaça do bom direito, né, que é o fumus bonis iuris, o periculum in mora, que é o perigo da demora. Caso essa decisão demore a sair,
essa pessoa terá prejuízos. Caso essa pessoa esteja cumprindo a sua parte contratual, né, que aí eu trago aqui para você o princípio da pacta sunt servanda, que é que o contrato faz lei entre as partes. Caso o consumidor esteja cumprindo com sua parte, o juiz irá deferir esse pedido de tutela de urgência e a pessoa fará a cirurgia. Então, a tutela de urgência, o ideal, quando se tem um fato, aí depende do caso concreto, é se pedir na petição inicial. Mas nada impede de que ao longo do processo, após o ajuizamento da ação, surja algum fato novo, porém, com relação àquele caso concreto, se possa requerer essa tutela de urgência no meio da marcha processual, ao longo do processo, tá? Pode-se haver o ajuizamento da ação, a apresentação de contestação, realização de audiência e, de repente, nesse momento, aconteceu algum fato relacionado a esse caso que há necessidade de uma antecipação de tutela. E aí pode-se requerer, dentro do processo, uma tutela de urgência, tá certo? Então, falando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que é a nossa tutela de urgência, pode-se requerer a qualquer tempo processual, desde que seja comprovado o periculum in mora e o fumus bonis iudice, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, tá? Essa que é a situação da tutela de urgência, tá? Dentro de uma petição inicial ou fora da petição inicial, desde que haja uma prova inequívoca. Então, coloco bem essa definição aqui. A antecipação deve ser requerida pela parte e deve haver prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança da alegação. Porém, não basta pedir antecipação dos efeitos da tutela, é necessário que se demonstre tais requisitos. Devemos observar que a tutela antecipada diverge de medidas cautelares, pois aquela serve para proteger o direito violado, enquanto estas servem para proteger o processo. Por que existe essa diferença de medidas cautelares e pedido de antecipação de tutela? Nós falamos aqui que a medida cautelar vai proteger um direito violado. Beleza, é um direito violado, você não vai interferir em um andamento processual. Agora, a tutela de urgência ela vai proteger o andamento do processo. Por quê? Porque nós não podemos confundir a antecipação dos efeitos dessa tutela com o mérito da causa. Se houver um pedido de antecipação dos efeitos da tutela que se confunda com o mérito da causa, aí essa natureza da ação pode ser discutida, se ela vai ser cautelar ou não. Tá? Por exemplo, eu não posso ajuizar uma ação requerendo uma cirurgia, fundamentar, e depois pedir dano moral, dano material, obrigação de fazer, e aí quando essa cirurgia acaba, se perde o interesse da ação e aí a parte não quer mais continuar com o processo. Então, a definição desse tipo de antecipação dos efeitos da tutela não seria essa, e sim uma medida cautelar. Tá? Então, todo pedido de tutela de urgência não pode se confundir com o mérito principal da ação. É mais ou menos essa questão, tá? Então é isso, pessoal. Eu dividi aqui, eu trouxe para encerrar essa primeira parte da aula 11, já me alonguei demais. A ideia era trazer a explicação de uma petição inicial. Nós já falamos bastante sobre isso em sala de aula, sobre os requisitos. Para a prova, vocês se atentem no artigo 319 do CPC, não só para a prova, mas também para o resto da vida acadêmica de vocês e quando se formar. Quando forem elaborar uma petição inicial, cumprir os requisitos que estão previstos no artigo 319, que eu repito toda hora para vocês não esquecerem, e é isso, tá? Então, o segundo passo agora, que é a nossa segunda parte, nós vamos falar sobre contestação, tá? Até lá!